Fala galera, nós estamos aqui na base, final de seminário de cura e libertação, foi bênção. Dourado trouxe uma palavra muito poderosa, o Wilson uma palavra cheia de unção também. Estamos aproveitando aqui a presença do Dourado para ser a voz de vocês. Galera que fez aí as perguntas no Facebook, né? A gente está fazendo aqui tipo um jornal nacional, né? A gente não decidiu quem vai ser a Fátima ainda, né? Verdade. Pois é. Então ele vai ser a voz de vocês, eu vou procurar responder a todas as perguntas. Se eu não conseguisse ficar extenso demais esse vídeo, depois a gente faz a parte 2. Mas eu vou procurar e agradeço a vocês pelo carinho com que fizeram as perguntas, né? Foi perguntas respeitosas, perguntas muito bem pontuais, perguntas inteligentes. Eu quero agradecer aí a vocês a participação também e espero poder estar colaborando com o crescimento da vida de cada um de vocês, trazendo respostas aí que ficam muitas vezes turvando o coração do povo e a mente, né? Que o povo é curioso. Então vamos lá, vamos ver aí qual é a primeira. Beleza, então vamos trazer as perguntas que o pessoal, né, deixou lá no Facebook. Daniel, meu amigo. Situação que te deixou mais feliz? É difícil citar uma situação, são muitas situações que trouxeram muita alegria ao meu coração, mas eu poderia dividir em 3 etapas. O dia que eu me converti, foi um dia muito feliz. O dia que eu me casei, foi um dia muito feliz. E o dia do nascimento do meu filho. Foram 3 momentos extremamente felizes na minha vida. Então falta uma pra mim. O dia que eu me converti, o dia que eu casei, o dia que meu filho nascer, eu vou empatar contigo. Aí vai empatar, falta só essa. A segunda, situação que te deixou mais decepcionado. Também são muitas, né? São muitas. Aí tem mais, né? mais. Aí tem mais, é difícil pontuar. Mas sempre quando tem quando alguém que você tem muito zelo, quando você tem muito amor, que você tem carinho por uma determinada pessoa e percebe que aquela pessoa vai te trair, rouba, fala mal, sai te tripudiando, é claro que isso gera uma decepção, gera uma tristeza, mas isso é momentâneo, a gente acaba aprendendo a lidar com isso, porque Jesus também passou por essas coisas, né? Não somos maiores que o mestre, a gente vai passar por esse tipo de situação também. Beleza. Terceira pergunta, você pretende voltar com a base? Por enquanto não. Por enquanto não, se for um propósito de Deus, veja bem, a base começou num tempo, modo e propósito de Deus, e tudo tem tempo, modo e propósito. Então o que acontece? Quando Deus ele anunciou a construção do templo, ele deu medidas, proporções, e o templo foi construído debaixo de uma direção de Deus, o tempo de Deus, o modo de Deus, o propósito de Deus. Quando deixou de cumprir esse propósito, o próprio Deus permite que o templo venha a ser destruído, e Jesus ele profetiza isso. Ele chora por Jerusalém, falando, não vai sobrar pedra sobre pedra. Que o templo deixou de cumprir o seu propósito, que era ser casa de oração, se transforma num covil de ladrões. Então, enquanto a gente estava aqui lutando para ensinar o povo de Deus o caminho, a verdade, né, que leva a vida plena, a vida em abundância, é claro que nós pagamos um preço ao ensinar a verdade para vocês, a ensinar que a oferta tem que ser feita com gratidão, tem que ser feita por amor, não pode ser feita nem por obrigação e nem por medo. Né? Quando a gente começa a ensinar temas proibidos, que está na Bíblia, mas nem todo mundo gostaria de ensinar isso para você, porque o povo vai pensar demais, então faltou investimento, a gente tinha um custo aqui de R$500 por semana, e muitas vezes faltou esse investimento, muitas vezes eu tive que tirar do meu bolso, então fica ruim eu tirar da mesa do meu filho para trazer para cá. Era importante que a igreja entendesse isso como um todo. Então, eu já falei isso em outros vídeos, a gente não tinha cantina aqui, a gente tinha uma mesa farta, as pessoas traziam, colaboravam, então aqui tinha um bazar, nada era vendido, tudo era dividido, então a gente procurou ensinar esses preceitos. Então esse foi um dos fatores, né? A falta de entendimento, de maturidade de muitos irmãos e outros também que estavam dando melhor. Então muitos não tinham recurso financeiro, mas davam o melhor que podiam, com seu talento, trazendo um bolo, trazendo um refrigerante, trazendo um suco, ajudando no bazar. Muitas pessoas colaboraram, mas faltou mais pessoas agregarem, se engajarem nessa causa. E também eu preciso de parceiros de trincheira, que se mantenham na trincheira, né? Porque uma questão é você estar em pé, outra coisa é se manter em pé. Então eu louvo a Deus pelo esse remanescente, né? Que se manteve fiel, que se manteve leal aos preceitos de Deus, ao Wilson, ao Dourado, que está comigo aí há anos junto. Né? Quanto tempo já, Dourado? Uns 10 anos? 10 anos. 10 anos, né? Pois 10 anos aí. Me chama de pão de queijo, né? Coisa de carioca, né? Então é isso. Nesse momento não pretendo voltar com a base. Né? Se Deus der direção, aí sim. Bem, como seu entrevistador, eu acho que suas respostas vão ter que ser mais curtas daqui para frente. Tá, isso é mais objetivo. Isso, mais objetivo, e se tiver mais alguma coisa, manda um e-mail. Depois. Aí vai vir uma novela, isso aqui não acaba mais. Manda e-mail nada. Então não mande e-mail, é o que está aqui e pronto. Enfim. Beleza, então a próxima pergunta é: como a rejeição atua nas vidas das pessoas? Nós até falamos hoje no seminário sobre isso. A rejeição sempre ela vem atrelada, agregada com a culpa.
né? A pessoa que se sente rejeitada, ela sempre tem um peso, o diabo ele aproveita essa lacuna e vai agregar culpa sobre suas costas. Então quando você começa a se achar culpado, eu sou rejeitado, eu fui culpado disso, eu fui culpado daquilo, não deu certo por minha culpa, você começa a jogar esse peso sobre seus ombros, você tem um caminhar muito mais difícil, mais arrastado, e lembrar que Jesus tem um fardo leve, um fardo suave para nós. Não é essa a direção de Deus para a sua vida. Ele quer que você ande livre, que você seja livre, não preso. Quem te prende é o diabo, e a culpa é uma dessas amarras. Então a rejeição ela vai atuar nesse sentido, e é claro que aquele novo convertido ele vai provar da paz que transcende o entendimento, e essa paz dissipa essa rejeição. Próximo. Qual a sua posição sobre o ateísmo nos dias de hoje? O ateísmo, embora algumas pessoas digam que o ateísmo está crescendo, eu tenho uma posição diferente. Eu converso com muitas pessoas que se dizem ateus, mas quando você vai conversar, eles acreditam em Deus. Né? Eles não acreditam em Deus dentro do formato que muitas vezes é apresentado dentro das igrejas, mas eles acreditam sim no Criador, né, que fez todas as coisas que o universo não pode ter formado a partir do Big Bang. E mesmo se você pautar por essa linha de evolução, da onde originou toda a massa original do universo. A ciência sempre vai se deparar com esse ponto. Então o número de ateus eu creio que está diminuindo, e mais pessoas hoje estão buscando a Deus. Tanto é que as seitas estão crescendo cada vez mais abre uma seita nova, sinal que as pessoas têm uma lacuna no coração, tem um buraco no coração que precisa ser preenchido. E só Jesus vai te preencher. Essa é a questão. Agora uma pergunta que é dupla. Você não vai mais escrever sobre a sua vida, e quando vai ser o lançamento de Catedral, que é você escrevendo sobre a sua vida, e o Icarim? Então acontece o seguinte, Catedral já está escrito, já entreguei para a editora, já está na mão da BV, eles vão passar pela revisão, são 3 revisores, estão falando de uma editora profissional, né? Então são 3 revisores, depois passa para diagramação, depois isso vai para capa, até finalizar isso daí, esse processo, e ser impresso o livro para chegar na livraria leva um tempo. Então provavelmente no segundo semestre de 2014, Catedral da Soma deve ser lançado, e provavelmente será lançado junto com o Icarim. Eu estou terminando a escrita, eu tive alguns momentos que me furtaram a inspiração, passei por algumas dificuldades aí que me furtaram a inspiração, então deixei de escrever o Icarim, estou retomando agora, né, tentando recuperar esse gás aí de escrita. Então, estou escrevendo, se eu terminar esse livro até janeiro, fevereiro, ainda vai ser lançado ano que vem, com certeza, talvez os 2 juntos, provavelmente na feira, né, na Expo Cristã, normalmente eles aproveitam na Bienal, essas coisas, aproveitam para fazer o lançamento. Então pode aguardar que ano que vem está chegando esses 2. Agora, quando escrever sobre a própria vida, é muito delicado, é uma experiência ímpar que eu acabei tendo. Quando você se expõe demais, você ganha uma certa visibilidade, e as pessoas muitas vezes se intrometem na sua vida, né? Opinam demais, então é muito complicado você se expor. Aquele negócio, então eu usei de uma estratégia diferente. É mais fácil eu falar do Daniel dentro de um contexto de um personagem. É muito mais fácil eu falar verdades espirituais com a blindagem de ficção. Aí eu vou muito mais longe. Então, eu vou continuar falando de mim sim, só que eu vou simplesmente mudar a linguagem, né? E quem tiver Espírito Santo, né? Quem tiver entendimento, vai ler nas entrelinhas, né, Dourado? É isso aí. Entendedores entenderão. Exatamente. Outra pergunta eu vou responder, tá? O que aconteceu com os personagens da trilogia? Aí eu respondo essa. Você vai ter que comprar o livro Catedral das Sombras, que o livro Catedral vai responder isso. Vamos para a próxima. A inveja impede o invejado de prosperar? Não, de forma alguma. Se fosse assim, eu estava encalhado. Né? Então tem muita gente, tem muitas pessoas que nutrem inveja, que se aproximam de você para tirar fruto daquilo que você tá emitindo. Tem muitos oportunistas, tem muita gente que nutre inveja, sim, eu sei disso. Eu sinto isso muitas vezes. Né? E inveja, a pessoa... Repare uma coisa, Shakespeare tem uma frase célebre, e diz que os vasos vazios são os que fazem mais barulho. Então, de fato, aquele cara que nunca escreveu nenhuma bula, né, não vai escrever um livro, mas ele vai criticar quem escreve. Né? Então isso é uma coisa que acontece. Agora, a inveja não prejudica o invejado, desde que o invejado esteja alinhado com Deus. Né? Porque essa é a blindagem, como o Dourado colocou na mensagem hoje. Qual que vai na frente, qual que vai atrás? Justiça. Justiça e glória do Senhor. Então, o Dourado trouxe uma mensagem tremenda. Qual o título? Considerações de Sodoma e Gomorra. Só sobre Sodoma. Sobre Sodoma e Gomorra. Então é interessante, se ele tiver com essa blindagem de Deus, com a proteção de Deus, né, não vai acontecer nada. Né? São palavras lançadas ao vento aí, não vai tocar em você. A próxima, predestinação versus livre-arbítrio. Isso aí é uma coisa mais complexa para colocar.
Você tem uma predestinação. Quando a gente vê essa predestinação à luz de um aspecto teológico que eu gosto bastante, podemos dizer que João Batista era um predestinado, ele tinha um destino espiritual. O satanismo vai chamar isso que ele tinha um selo espiritual. Mudou a nomenclatura, mas a questão do fato inequívoco é que ele tinha um chamado, e ele nasceu para cumprir um propósito. Então, desde o nascimento dele, Deus já avisa o pai dele, através do anjo, vai lá, fala com Zacarias, que vai ser o pai de João Batista. E ele coloca ali, olha, a oração da tua mulher foi ouvida. Você vai ter um filho, o nome dele vai ser João. Ele será cheio do Espírito Santo e grande diante do Senhor, desde o ventre materno. Ele está cumprindo a profecia de Isaías, que vai se cumprir em João Batista como sendo a voz que clama no deserto, e prepara o caminho da vinda de Jesus. Né? E ele que inclusive vai batizar Jesus posteriormente. Então ele era um predestinado. Então ele poderia usar o seu livre-arbítrio para se afastar de Deus? Eu creio que uma pessoa que tem esse chamado, eu creio, isso é meu entendimento, tá? Não sei o que você pensa, a sua posição, se quiser colocar seu posicionamento. Não quero, não quero. Ok. Então, mas assim, a pessoa não consegue escapar do chamado. Né? Pode se desviar, pode perder tempo, sabe quando você estiver indo, você vai para o Rio de Janeiro de carro, se você perder aquela entradinha lá, você vai pela Ayrton Senna, que é mais fácil. Se você perder a entrada Rio de Janeiro, você vai parar em Campos do Jordão. Só que aí o seu destino é Rio, aí você tem que fazer a volta, tudo. Quer dizer, você pode errar o caminho e pode pegar alguns retornos, mas isso não vai impedir que você alcance o propósito. Pode retardar, você pode sofrer mais, pode ficar mais tempo no deserto. Então eu creio que, por exemplo, que Josué, ele era uma pessoa predestinada. Deus já sabia que podia contar com ele para conduzir aquela geração, a geração de Josué, à conquista da terra prometida, né? Como Davi também, né, homem segundo o coração de Deus, já estava traçado a rota dele ali, de José e tudo mais. A gente vai encontrar muito disso na Bíblia. É o meu ponto de vista, tá? Não sou o dono da verdade, que a gente só sabe em parte a gente conhece, em parte a gente profetiza. Ótimo. Por que Laim não foi escrito pela Isabela? A Isabela ajuda, né? Cada um tem um dom, cada um tem um talento. O dom da Isabela é cuidar de vidas. Ela fez medicina cuida de vidas. E por uma questão particular dela, de Forlinte, ela abandonou a medicina. O pai dela estava doente, né? Não estava muito bem, e já estava procurando fazer um tratamento médico. E eles tiveram uma discussão, né, no dia que ele morreu, na noite que ele veio a falecer, eles tiveram uma discussão por uma bobagem. Isabela pegou um plantão, ele achou que ela não estava no plantão, estava em alguma balada, ela estava no plantão no hospital, na época não tinha celular. E o pai dela foi dormir brigado com ela. Quando ela foi chamar o pai para acordar no dia seguinte, eu lembro disso porque eu já namorava com ela, ligou para mim logo em seguida, o pai dela estava morto. E a família, lamentavelmente, com falta de sabedoria, diz, poxa, você matou seu pai, né? E que adiantou você ter feito medicina, que adiantou você ter estudado, se você não pôde salvar a vida do seu pai? Aquilo trouxe um trauma na vida dela, e ela não quis mais exercer a medicina. Então ela começou a auxiliar como intercessora. No início até viajava comigo, ministrava no seminário juntos. Depois do nascimento do nosso filho, claro, muda o escopo, a prioridade é Deus, família, ministério, tem que cuidar da casa, tem que ter alguém para cuidar do filho, então nem sempre, evidentemente, pode estar junto, mas estou sempre junto com ela, fora desse contexto ministerial. E qual era a pergunta mesmo? Por que a Isabela não escreveu aquilo? Era só você dizer isso. Diga isso, olha só. Por que a Isabela não escreveu aquilo ali? Só porque ela não quis. Não. Ela quis os outros. A trilogia esse ela não quis. Ela fala alguma coisa assim, rápido. Tá bom, objetivo. Então, na verdade, ela ajudou na parte do socorrista. Tem uma parte que vai ocorrer um socorro médico no livro. E ela colaborou bastante nessa parte, que são termos técnicos que eu jamais poderia criar em cima disso. Mas o Quilaim, Deus deu uma missão para que eu escrevesse. Então foi nesse sentido. Ótimo. Pronto, você está melhorando muito. Uma vez salvo, sempre salvo? Pois é, eu acredito que a salvação verdadeira, genuína, aquela salvação de transformação, você não perde mais. Ele não pode dizer que Paulo poderia perder a salvação. Depois daquela experiência inequívoca que ele teve com Jesus, a vida dele estava marcada para sempre, né? Então, você vê José. José tinha uma salvação, uma crença em Deus, uma devoção a Deus genuína. Nenhuma circunstância prejudicou, turvou a fé de José ou o amor de José por Deus. Ele foi preso, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi esquecido na prisão e ele continuou amando a Deus. Ele poderia ter desistido, ele não desistiu, porque ele tinha uma marca, né? Então, realmente, eu creio que a salvação verdadeira, porque quando é convencido é uma coisa, quando é convertido é outra. A conversão genuína, você não tira mais. É uma marca que você vai levar para o resto da sua vida. É que nem eu sou pai. Nada que vai acontecer vai mudar isso. Eu vou continuar sendo pai, né? Não muda essa questão. Verdade. Isso aí, ótimo. Você está mais objetivo. Difícil. Qual é o jejum melhor?
Não tem o jejum melhor, gente. O jejum melhor é aquele que Deus manda você fazer, né? Então nós vamos ver vários tipos de jejum que vão te orientar, mas eu te aconselho a sempre tomar líquidos durante o jejum. É importante você se hidratar. Jesus ele fez um jejum de 40 dias, está escrito que ele não comeu nada. Então não quer dizer que ele não se hidratou. Então a gente vai encontrar somente um caso muito peculiar de Moisés, onde há indícios ali que não comeu, não bebeu, foi um jejum absoluto, não é isso? Né? Então, mas é um caso muito atípico, então não use isso como um espelho para a sua vida. Ali foi rema para ele, né? É muito perigoso você fazer um jejum prolongado, sem ter hidratação, sem você ter algum consumo ali mínimo para manter esse organismo funcionando. Então o jejum bom é aquele que Deus direciona, de 3 dias, de 7 dias, de 21 dias, de 40 dias, Deus vai direcionar. Eu muitas vezes faço o jejum de Daniel, tiro as coisas aprazíveis, tiro da minha vida café, chocolate e massas. Isso aí geralmente é capacitação de espírito para fazer esse jejum. Então é isso, é o que Deus mandar você fazer. Vamos à próxima. Daniel, o que você acha dos homossexuais? Poxa, eu falando, não, isso daí eu vou deixar que o Dourado responda na mensagem dele. Isso. Veja a mensagem de considerações sobre Sodoma. Isso aí. Então... isso aí. E complemente a mensagem com a mensagem que o Wilson trouxe, que é importante isso ver agregado com amor, que é verdade do amor. A verdade do amor. A verdade do amor. Essas duas mensagens vão compilar, vão corroborar para que você tenha um entendimento a respeito dos homossexuais. Eles merecem o nosso respeito, merecem o amor da igreja. Não cabe à igreja apontar o dedo, viu? Quem lhe julga é Deus. A Bíblia diz para você não julgar para não ser julgado. Então ele é o justo juiz. Nós não somos justos e tampouco estamos na cadeira do juiz, né? Então não nos cabe esse julgamento. A função da igreja é acolher, é externar o amor de Cristo. Isso aí que eu queria colocar como da minha parte, complementa aí com o Dourado e com o Wilson. Beleza. Por que você tem priorizado cursos em São Paulo? Na verdade eu recebo muitos convites ainda, né? A nossa agenda diminuiu bastante, porque foi uma direção de Deus de estar ministrando os seminários em São Paulo para grupos menores. Esse lado mais intimista é muito gostoso. Esse seminário de hoje foi maravilhoso, né? Foi intimista, chega próximo das pessoas, você pode conversar, você pode dar atenção. Então isso é muito legal, muito gratificante para mim isso. E quando eu fazia seminário todo final de semana, vou usar exemplo natalino, tá? Vocês vão entender melhor. Natalino. Sabe que as famílias, toda família tem esse problema. Acho que a família do Dourado não tem essa questão. Eu conheci a família dele, uma família muito unida, muito divertida. Achei o maior barato a família do Dourado, né? Um abraço aí pra mãe, pai, irmã, toda a galera aí. E a Adriana, né? Se eu esquecer da Adriana, tô lascado, né? Pois é. Então, as famílias às vezes têm aquele tio chato. Tem aquela tia chata. Eu tenho aquela... tio chato. Você tem o tio chato? Tenho, então todo mundo tem. Então tenho. Todo mundo tem o seu tio que merece, né? Então o que acontece? Você passa o ano inteiro, um fala mal do outro, lasca o pau no outro, ninguém se conversa. Aí no final do ano tem aquela hipocrisia. Ô, querido tio, quanto tempo, que legal te rever, que bênção, né? Só que você, antes daquilo, você falou, puxa, aquele tio chato vai vir, aquela tia chata vai vir, eu não suporto, eu não vejo a hora que passa. Eu lembro que quando eu era criança, Natal e final de ano, era muito legal. Eu era criança, tinha aquela visão infantil, né? Então você vê, encontrava com os primos, era festa. Depois você vai crescendo, vai ficando chato, virou um protocolo. E aquilo que virou um protocolo, virou obrigação, ficou uma coisa chata. E você tinha que conviver com pessoas que não olhavam na tua cara o ano inteiro. Então era muito desagradável isso. E isso acontece nos dias de hoje. Em Natal vai ter o tio chato, vai ter a tia chata, né? Vai ter aquele pessoal lá encrenqueiro. E aí você suporta, você tolera, né? Ah, é só um dia, tudo bem, mas às vezes tem gente que, olha, não vejo a hora que acaba. Eu já escutei muito disso. Agora imagina isso, você encontrar com o tio chato todo final de semana, né? Era assim que eram os seminários. Eu encontrava com líderes, né? Que eram mais ou menos o tio chato. Eram pessoas hipócritas, eram pessoas fingidas, eram gente que me roubava, gente que me usava, gente que me tratava mal, gente que fazia obra de Deus com desleixo, com relaxo, mais ou menos. Isso desgasta. Todo final de semana a gente desgasta. Você pega a estrada, vai ministrar, às vezes dorme mal no hotel, aí você chega na igreja, poxa, não tem uma água para você, não tem um banheiro, né? O Dourado já viu isso, já viu, local que não tinha porta, banheiro não tinha porta, local que não dão nem água pra gente. Então você vê essa questão da hospitalidade muito manchada, muito maculada ainda, então isso desgasta, e eu pedi para Deus uma direção, o que eu faço? E Deus falou, então você vai falar para grupos pequenos. Eu tenho priorizado aqui em São Paulo, eu tenho convites ainda, graças a Deus, tem muitos convites. Mas eu tenho que administrar isso de maneira da vontade de Deus. Então a gente tem visitado a igreja, visitamos a igreja de Carapicuíba, né, em São Mateus a gente foi com o Wilson, em Carapicuíba levamos o sub junto, tivemos há pouco tempo em Itapeva, foi um privilégio, uma honra rever os nossos amigos em Itapeva, né, temos outros seminários agendados em outras igrejas, outros ministérios, então a gente vai continuar ministrando. Tivemos agora perto de
4 barras, Tá bom. revimos a Cláudio Ronda, é isso. Enfim, estamos continuando, mas é debaixo de um critério de Deus, critério de Deus. Então eu tenho que diminuir o freio e dar prioridade aqui na básica. Aqui eu tenho conforto, a gente tem mais controle de qualidade, é isso. Ótimo. Sua posição sobre os conflitos no Oriente, as profecias, sinal no céu e na terra. As perguntas do pessoal tá... Isso daí é interessante. Eu vou sumariar. Na verdade, são sinais que apontam a volta de Jesus. Hoje a natureza geme, a terra geme, e todos os sinais pontuam que Jesus está voltando. No entanto, é importante lembrar que isso aí é um assunto que a gente está discorrendo no seminário de escatologia. Nós vamos gravar esse seminário de escatologia dia 18 de janeiro aqui na base. Se quiser fazer parte, quiser aparecer na fita, nós vamos gravar não para fins comerciais. Eu não vou gravar para vender o DVD depois. Eu vou gravar para abençoar a sua vida. Vou fazer um resumo do seminário de escatologia na parte da manhã. Na parte da tarde, vou fazer um resumo do seminário de intensiva de batalha espiritual. O Wilson vai trazer um resumo do seminário de louvor e adoração para a gente poder postar no YouTube e todo mundo ter acesso a essa mensagem, trazer esclarecimento. Então esses assuntos que vocês pontuaram aqui, a gente vai estar sumariando no seminário de escatologia, que a gente vai estar postando no YouTube já no início do ano, tá? Para abençoar a sua vida. Não dá para eu simplificar isso em algumas palavras, né? Então fica aí a dica para você ficar no aguardo, que vai ter mensagem a esse respeito. Próxima pergunta, Daniel, nos deu um alerta sobre o louvor que não vem de Deus. Pois é, o louvor que não vem de Deus, a gente até pontuou isso hoje, né? O louvor que vem de Deus, ele enaltece a Deus. O louvor que vem de Deus, enaltece a Deus. O louvor que vem do homem, da vaidade humana, enaltece ao homem. É simples assim. Quando o cara faz muita cara e pose para a câmera, né? Tá lá olhando a unha, vendo o cabelo, né? Corrigindo a maquiagem, pô, alguma coisa tá errada, né? Esse eu faço, eu consigo, esse muito eu também turva o poder de Deus. Então a questão é essa, a diferença é essa. Ótimo. Ser batizado no Espírito Santo implica falar em línguas? Não necessariamente, eu não vejo assim. Nem eu? Né? Não vejo não necessariamente, né? A gente vê que Paulo, ele foi batizado, né? Ele recebeu o poder de Deus, mas e Paulo ele ainda pontua, ainda que ele falasse a língua dos anjos, sem amor não vale nada. Então não vai perseguir essa ideia necessariamente de falar em línguas, né? Mas persiga a ideia de ter o amor no seu coração. Porque o amor é o maior dos dons, né? É o maior tributo que Deus dá para você e dá para mim. Sem amor, todo o restante não vale nada. Então não persiga a questão de você falar em línguas, de ter alguma coisa sobrenatural. Começa pelo amor. O resto, o que vier derivado do amor, vai ter a chancela de Deus. Aí é bênção. Aí é bênção. Fora isso, né, é só especulação. Posso acrescentar um? Pode, por favor. Estamos aqui para... Um dos dons, Paulo fala que é os dons de socorrer. Socorrer. Né? E eu não vejo ninguém buscando esse dom. Não, ninguém quer socorrer. A pessoa quer falar em língua. Falar em língua. Se anda lá na praia, né? Isso, ri pra lá pra trás. Ri pra lá pra trás, lava a sunga, lava a saia. Então, quando uma pessoa batizada, foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batizado, todos nós fomos batizados. Né? Coríntios 10 fala que todos nós fomos batizados. Agora, o dom que Deus vai manifestar é outra coisa. Exato. Então, eu acho que uma coisa não está ligada com a outra. Você foi batizado e uma coisa é o dom que Deus vai manifestar cerca de você. E o dom de língua é um dom para si próprio, edificação própria. Sim. Né? E Paulo dá, né, a dica lá pra gente. Se você vai buscar um dom, busque um dom que vai edificar o outro. Exato. Né? Então tem dom de socorrer, o dom da palavra. A gente precisa tanto de mestres, né, que pegue a palavra e destrinche a palavra, né, e ensine pra gente. Então, né, Paulo falou, procure os melhores dons. Melhores dons. Agora só complementando, quando na Bíblia relata a história de Simão Mágico, né, Filipe ele já tinha batizado aquele povo nas águas, para o batismo aceitando Jesus. Posteriormente vai Pedro e João até aquele local e vai batizar, os apóstolos vão batizar aquele pessoal no Espírito Santo. Mas não tem nada nas Escrituras que diga que aquele pessoal, ao ser batizado, manifestou o dom de línguas, né? Então não tem nenhuma evidência nesse sentido. Mas era um poder especial, porque Simão Mágico se interessou. Com certeza. Ofereceu uma grana. Com certeza. Né? Então assim, é bom, mas a dica fica com a dica de Paulo, procure os melhores dons. Né? Um dom que está faltando mesmo é o discernimento do Espírito. Tem que buscar. Fundamental. O maligno pode atingir a situação financeira? Pode, mas nem sempre é o maligno. Muitas vezes é a sua ambição, muitas vezes é a sua ganância, a sua falta de administração. Né? Que nem teve um pastor que falou com aquele que faz umas brincadeiras, qual é o nome dele? Cláudio. Pastor Cláudio.
O rapaz vem lá, olha, o diabo estourou meu cartão de crédito, acabou minha situação. Eu falei, então tá bom, tudo que o diabo destruiu na sua vida, traz a fatura do cartão que eu vou te ressarcir, tudo que o diabo te roubou. Aí ele começa, você gastou na loja tal, foi o diabo ou foi você? Fui eu. No restaurante tal, foi o diabo ou você? Fui eu. Então é você. Né? Então, nesse caso, é você. E tem sim situações que o diabo pode tocar na base financeira, a gente vai ver isso na Bíblia. No caso de Jó, a base financeira dele foi atacada ali, né? O ganho dele, onde ele tinha valores, né? Foi subtraído, e o diabo fez aquilo. Nesse caso, com a anuência de Deus. Então é sinal que sim, ele pode abalar a sua estrutura financeira com a permissão de Deus. O que acontece? Quem tem muita grana, olha para baixo, né? Todo mundo é inferior. E muitas vezes Deus passa rasteira, e às vezes quem tem muito, para quando você caia no chão, você aprende a olhar para cima. Aí você dá valor ao que você tem. Aí você começa a dar valor a Deus, passa a olhar de uma outra ótica, né? Uma outra perspectiva. Então, muitas vezes Deus pode permitir que isso aconteça. Né? Tem a sua falta de administração, a sua inépcia em administrar os recursos, tem o diabo que pode atacar mediante uma legalidade, mas também tem a permissão de Deus. Então é uma resposta multifatorial. Difícil a gente estabelecer, mas tem que conhecer cada caso é um caso. Okay. Satanás pode atuar na vida de uma criança? E qual são as causas? Pois é, outra coisa complexa. O Géser Cardoso escreveu um livro, Crianças Precisam de Libertação, que é interessante, aborda esse assunto, abarca esse tema, e é um tema interessante. Na verdade, as crianças, elas muitas vezes estão vulneráveis às mensagens subliminares que são usadas e abusadas em vários veículos de comunicação, desde livros, jogos de computador, desenhos, filmes. Então, claro, há uma influência subliminar que atua ali, e como a criança está em fase de formação do seu caráter, da sua personalidade, essa fragilidade permite com que esse caráter possa nascer deformado. Então, nesse tipo pode acontecer. Qual a função do pai? Ora pelo filho. Né? Você, como pai, como mãe, tem o poder de orar pelo seu filho, pede proteção, pede filtros espirituais nos olhos e nos ouvidos, que ele retenha o que for bom. O que não é bom, deleta, né? Porque ele está no mundo, ele vai acabar esbarrando, vai acabar vendo muita coisa, né? Mas que aquilo ali não influencie no comportamento dele. A sua oração tem poder. Ótimo. Vamos para a próxima. Qual a sua posição sobre o divórcio e a importância da unção com óleo? São duas em um? É. Bom, o divórcio, e o Dourado pontuou isso hoje também, tem muitos casamentos que não nasceram de Deus. Nasceram de casamentos que foram adulterados, como ele posicionou muito bem na mensagem dele. Uma gasolina pode ser adulterada, um casamento pode ser adulterado também. Como pode ser adulterado? Com traição. Ah, mas não necessariamente traição que ele saiu e teve uma relação sexual fora do casamento. Ele pode estar tendo uma relação de flerte pela internet. Ele pode estar acessando um site pornográfico, pode estar lá no Skype, né, com voyeurismo, pode ter muita coisa ali que a mente dele já está afastada. Então ele já traiu na mente, já traiu no coração. Muitas vezes, maridos batem em mulher, né, espancam as mulheres, e aí Deus vai submeter, vai continuar casado. Ah, mas eu não sei se ele me traiu ou não, né? Então eu continuo apanhando dele. Então eu creio que Deus é um Deus de amor, e muitos casamentos eles nascem já fadados ao fracasso, porque eles nasceram não com amor. Eles são frutos de profetadas, são frutos muitas vezes de posições de pais dominadores, ou a pessoa quer sair logo de casa. Então são muitas as motivações que às vezes fazem com que as pessoas se unam sem que tenha o esteio do amor, sem que seja a direção e tempo de Deus. Quando é no tempo de Deus, as coisas fluem bem. Você vai ter problema? Vai ter, mas esses problemas se ajustam, né? Essas arestas vão sendo polidas aí, vão sendo restauradas. Agora, quando o casamento não é de Deus, não veio de Deus, a coisa vai de mal a pior e começa cedo. Começa já nos primeiros meses, já vai ver essas rusgas começar a aparecer. Mas é isso, minha posição é essa. A importância da unção com óleo. A unção com óleo é importante, é uma arma que nós temos, mas não dá muita importância para o óleo. Não dependa do óleo, né? O óleo é como se fosse um isolante espiritual, ele neutraliza alguns poderes das trevas. Então a unção, ela quebra o jugo, ela quebra o encantamento, ela invalida alguns feitiços, ela neutraliza encantamentos, mas tem que ter critério para utilizar. Debaixo de uma direção de Deus, não faça levianamente, não faça por ritual, que aí não funciona. Ótimo. E quanto à soberania de Deus, eleição ou predestinação? Nós já caímos nessa. Pessoal... Acho que vocês repetiram, já respondemos isso, já falamos desse tema. E como é que você vai entender a soberania de Deus? Não, nós não entendemos. A gente não consegue nem entender a teoria da relatividade de Einstein. Como é que a gente vai entender a lógica de Deus? Não nos cabe a isso, não conseguimos. Agora tem uns doutores em divindade aí que os caras devem saber. O cara tem o título de doutor em divindade. R$ 1.500 você tem o diploma. Posso contar uma historinha sobre o doutor em divindade? Pode. É que um doutor em divindade desse, né, foi pregar numa igreja, e aí no final, quando ele estava descendo, uma senhorinha parou por ele e falou: já que o senhor é doutor, né,
Então tem como orar aqui por mim, porque eu tenho esse problema aqui e tal. Aí eu falei, não, por isso aí eu não posso orar, porque não é assim. Deus não vai te curar agora. Então você é doutor, então não adianta de nada. Pois é. E é isso. Doutor em divindade não adianta de nada. Não adianta nada. Então, se não podia curar ali na hora, o cara, doutor em divindade, não tem como. Vamos lá. Músicas do mundo, é pecado? Olha, eu sei que pode causar uma certa polêmica, que eu vou dizer, mas é claro que, vamos pontuar bem. Evidente que tem músicas que eu não aconselho você a escutar. Tem umas batidas de funk, que a letra é creu. Aí o cara imagina o cara pensando na letra, creu. O que rima com creu? Creu. Aí depois que eu faço como é que vai terminar o estrofe com creu? Aí fica creu, né? Velocidade 5, 4, 3, essas coisas todas. Então esses negócios aí é relevante, sabe? Isso daí vai te emburrecer, né? Vai fazer com que os seus neurônios fritem ali, né? Você vai perder a sua capacidade intelectual de pensar, de raciocínio, a sua cognição. Agora, existem outras músicas que eu não vejo mal de você escutar. Se fosse assim, a gente cair nessa coisa centrada, a gente não pode ler livro nenhum, só pode ler a Bíblia, não pode ler livro de ficção, não pode ler Quilaim, né? Embora tenha uma parte de coisa lá que é espiritual de verdade. Então, não pode ler livro de ficção, não pode assistir filme. Não pode ir no cinema. Duvido que quem seja minha filha não viu Rambo. Os caras viram, né? Viram Rambo, Schwarzenegger, viram lá os caras dando porrada, filme de macho, testosterona, né? Viram Homem-Aranha, Thor. Então o pessoal vê Batman, né? O pessoal vê essas coisas, né? Então, que tem música. Tem música do mundo, tem cena. Agora você não vai sair de lá, né, achando que você é o Homem-Aranha, sair do cinema e dar porrada em todo mundo, achar que agora você é o Balboa, né? Então você não vai deixar que aquilo te influencie. É um entretenimento, é um lazer, é como ver um filme, como ver uma novela, como ler um livro. Você não deixa que aquilo te influencie, você vai usar aquilo como entretenimento. Porque se você cair na bitolação, você só lê livro evangelho, só vai ler a Bíblia e não assiste televisão. Não vê jornal, você não vê filme, né? Você não vê novela, você não vê mais nada. Futebol, tudo, porque futebol do capeta, parece que vai falar palavrão, chutou a canela e vai falar palavrão, xinga o juiz, xinga a mãe do juiz, a torcida xinga também. Então é tudo pecaminoso, você não vai fazer mais nada. Vem a Copa, você não assiste a Copa, né? Verdade. Então não faz mais nada. Então a gente está no mundo, mas a gente não é desse mundo, somos peregrinos aqui. No entanto, nós estamos passando por aqui, então você tem que influenciar vidas. Então onde você for, você possa exalar o perfume de Cristo e não se deixe influenciar pelas coisas. Você influencia, você tem seu agente influenciador. Você não pode ser influenciável. Isso que é a questão, né? Eu acho que pode cair na outra pergunta, se acredita em ET e tal, porque eu tenho um problema com esse negócio do mundo. Porque meus amigos são do mundo. Onde eu vou do mundo, não tenho amigo ET de outro mundo. Não tem de outro mundo. É tudo do mundo. Então, do que você falou, do creu e tal, então a gente define o quê? Só tem dois tipos de música. Música ruim e música boa. Exatamente. É fácil. A ruim não escuta, a boa escuta. Fechado? Boa. Então vamos lá. Qual é a influência do inimigo em crimes? Ele potencializa, né? Mas é claro que ele aproveita a natureza humana. Ele potencializa a natureza humana, então ele vai criar essa questão do crime dentro de um coração já perverso, já amargurado, já traumatizado, ou seja, que é hospedeiro já para o pecado, já é uma pessoa fácil de ser manipulada. Então, é evidente que o diabo ele corrobora bastante, mas nem tudo é culpa do diabo, senão seria muito simplista. Todo assassino ia dizer que não foi culpa minha, é o capeta, é o diabo, né? Mas tem a índole humana, tem o DNA do mal que está alojado no ser humano, já desde do pecado original, esse DNA foi alterado. Caim matou Abel e não diz lá que foi o demônio que influenciou Caim. Foi a vontade dele, ele planejou, ele matou e não mostrou nenhum remorso por matar. Né? Onde está teu irmão? Por acaso lá eu sou tutor do meu irmão? Ou seja, ele cometeu um assassinato planejado e não mostrou remorso. Já era característica de um psicopata. Ele já mostrava característica de psicopatia, desde aquela época, olha, do pecado original. Então o DNA humano foi alterado. O diabo ele pode potencializar, potencializa, mas tem a natureza humana também envolvida nisso, né? Natureza humana. Vamos lá. Qual a diferença entre corpo, alma e espírito? Acho que você vai precisar do copo para explicar. Vamos simplificar aqui. Existem N explicações, eu acho que essa é a mais fácil de você entender. Imagina o corpo como sendo copo, né? Dentro do copo tem água e você jogasse um pouco de sal aqui. Então você tem corpo, alma e espírito, aqui nesse mesmo espaço, como nós somos aqui, recipientes também. O corpo é o copo, que é responsável pelas suas sensações, você sente frio
frio, sente calor, sente fome, sente sede, sente sono. É o seu corpo que necessita de manutenção, necessita de descanso, necessita de atividade física, necessita de alimento. É o seu corpo. Né? Dentro dele tem água, né? Que é o teu espírito, né? Que o espírito que Deus vai levar você, que vai estar na eternidade. Quando diz aí, Deus levou Ezequiel em espírito no lugar, né? Paulo foi levado em espírito ao terceiro céu. Então esse espírito é a parte que vai para a presença de Deus, vai usufruir da eternidade, é o corpo glorioso, né? E a alma é o sal, né? Então as suas emoções, né? Seus sentimentos, seu sentimento de amor, de raiva, de tristeza, decepção, né? Vão estar ligados à sua alma, natureza da alma humana, a psique humana. Essa eu acho que é a explicação mais fácil de entender essa diferença de corpo, alma e espírito. Você tem alguma vertente complementar a isso? Não, é isso, só me devolve o copo. Quase que eu tomo a sua água. Vamos parar. Isso, tudo combinado. Não, lá que eu tô ficando com fome. Vamos lá. Como cultivar o amor ágape? Essa aí acho que tem que ver a palavra do Wilson. Né? Ver a palavra do Wilson, muito boa, né? Verdade do amor. Isso decorar. Pessoal, quando eu crio a mensagem, né, assim, o título da mensagem, né, eu guardo fácil. Agora, das outras pessoas é mais difícil. Verdade do amor. A verdade do amor. Parece novela mexicana, né? A verdade do amor. A verdade do amor. Thalia. Thalia não. Thalia vai dar problema. Thalia era a Maria do Bairro. É a Maria do Bairro. É a Maria do Bairro. É a Maria do Bairro. Mas assim, o amor ágape, como é que é a pergunta? Como cultivar? Cultivar. Primeira coisa que cultivar é viver o amor ágape, né? É viver esse amor. Porque apenas você ter a bandeira do amor, o ágape não dá. Você tem que viver isso aí, exercitando o amor ágape, né? Mesma coisa, falar, como é que eu vou cultivar músculos? Exercitando os músculos, né? Como é que eu vou cultivar um pânceps? Comendo demais, né? Então, você cultiva o amor ágape vivendo o amor ágape, praticando o amor ágape, exercitando o amor ágape. Em suma, é isso. A próxima, como diferenciar a voz de Deus e a voz do diabo? Tá. Essa comigo. A voz de Deus é mansa, do diabo é grossa. De Deus é mansinho, né? Angelical, como cachoeira. Né? A do diabo é... Isso aí aparece na televisão, né? Essa é mole. Você já viu o filme, você sabe como é que é. Mas é o seguinte, eu quando era criança, eu lembro que meu pai me chamava da janela. Eu estava jogando bola, empinando pipa. E estava às vezes com trocentas crianças na rua. Meu pai assobiava na janela. Eu sabia que era o assobio do meu pai. Os outros pais chamavam a criança para o assobio também. Cada um tinha um assobio diferente, era um código, né? Cada um apitava um diferente. Mas eu sabia, no meio daquele monte de assobio, qual era o apito do meu pai. Eu reconhecia. Então, o filho conhece a voz do pai. Então, se você tem relacionamento com Deus, meu filho conhece a minha voz. Se eu ligar no telefone em casa e tentar trollar o meu filho, tentar passar um trote nele, ele não vai cair. Ele sabe que sou eu. Várias vezes eu já tentei brincar com ele. Ele fala, papai, já sei que é você. Então ele conhece a minha voz, porque se relaciona comigo. Agora, se você não se relaciona com Deus, você não sabe qual é a voz de Deus. Quando você se relaciona, o filho conhece a voz do pai. Quando você se afasta do pai, você não esquece, não ouve mais a voz. Você esquece da voz. Então, quando você está junto com Deus, você sabe diferenciar muito bem. Deus está falando ou Deus não está falando. Claramente, isso é isso. Isso aí. Ótimo. Como escolher uma igreja? Pois é. É importante que você frequente uma igreja. A brasa fora do braseiro esfria. Então, embora a igreja de hoje, muitos ministérios estão contaminados, estão cheirando mal, né? Lembrar que é importante você estar dentro da igreja. A igreja é a palavra de Deus, então não posso incentivar ninguém a não ir na igreja, a se afastar da igreja. Não dá vontade, você tem que fazer parte, faça parte da igreja. Seja você o veículo influenciador na igreja. Lembra agora como é que você vai escolher? Deus vai falar com você. O local que você se sente amado, o local que você se sente respeitado, o local que você se sente acolhido, local que respeita os seus direitos e deveres. A ovelha tem direitos e deveres. Direitos de receber um atendimento, de receber oração, de receber ajuda, inclusive financeira se necessário, e tem os deveres de participar, de somar, de orar, de ajudar, de colaborar, de ofertar. Então, você um local que respeite seus direitos e deveres ali é importante. Isso aí tem que ser a igreja que vai ser mais adequada para você estar frequentando. Ótimo. OVNI, é a coisa do satanismo ou do cristianismo? Do cristianismo? Não sei, existe? Não sei. Não, isso aí foi uma indústria de marketing ali por trás disso, mas isso aí é mais satânico, né, do que outra coisa. Então o diabo, claro, procura desviar o foco, desviar a atenção. Na época tinha um tal de Bilu, né, que vinha pra cá. Até busca em conhecimento. Por exemplo, eu acho que o Bilu é de Deus. Porque, veja bem, Oséias já declarou, olha só, o povo perece porque falta conhecimento.
Aí vem quem? Vem Bilu e diz o quê? Busquem conhecimento. Tá batendo na Bíblia. Isso aí, né? Bateu ali na Bíblia e se confirmou na Bíblia. A gente aqui é de Bereia. A gente confere. Confere. Né? Então, OVNI, satanismo ou cristianismo? Não, eu acho satanismo. Eu acho que do Bilu é cristianismo. Do Bilu, sim. Bilu é um OVNI que a gente tem um carinho especial. Né? A voz dele é meio ruim. Meio ruim. Parece com a voz do diabo. A voz fininha, né? Fininha. A voz fina pode ser de Deus. A grossa que era do diabo. A gente falou na outra pergunta. Então, mas eu acho que outros podem ser aí do Satangos. Mas o Bilu é de Deus. Sim, Bilu é de Deus. Trouxe a palavra. Trouxe uma palavra que não está sendo ministrada em muitos lugares. Título, é dom ou é cargo? Patente alta, bigode grosso. Pois é, bigode grosso. Pois é, essa tu não sabia. Não, essa eu não sabia, não conhecia essa daí ainda não. Tem muitas pessoas hoje que buscam cargos, né? Mas o título, Deus ele dá, Paulo ele desmembra isso, chamou-os para profetas, mestres, apóstolos, ele vai desmembrando, né? Então são títulos que Deus vai dar, mediante a unção que ele vai te dar, mediante o propósito na sua vida. Então nem todos vão ser missionários, nem todos são levitas, nem todos são profetas, nem todos são mestres, mas Deus ele distribui esses dons, né? Então aí sim vai ser assim biblicamente. Hoje em dia perverteu isso. Hoje as pessoas querem ter cargos e esse cargo está remetendo a um certo poder. Então a pessoa nunca está contente, ele quer ser cargo, quer ser isso, quer ser aquilo, quer ser aquele outro, e vai se autopromovendo e vai subindo. Daqui a pouco tem querubim por aí já. É verdade. E lembrando que Paulo, que é um cara que poderia usar muitos títulos, nunca usava. Não usava. Era só Paulo sempre. Né? A Isabela não te acompanha mais, ela voltará a dar seminários? Não, a Isabela me acompanhou muito no início do ministério, foi bastante presente junto, depois que ficou grávida, claro que inverte os papéis, inverte o escopo, a gente tem que rever algumas questões. Nós já recebemos ameaça de sequestro, já recebemos ameaça de morte, eu não vou expor o meu filho a uma situação dessa. Tem muito assédio, lamentavelmente, eu já levei meu filho em algumas vezes em seminário, não foi uma experiência positiva, as pessoas especulam a criança, eu acho isso uma tremenda falta de respeito, sabe? Eu fiquei muito chateado com isso, que especula qual é o nome do seu pai, onde ele mora, onde você estuda. Então são coisas muito desagradáveis que a gente teve que lidar. Então eu não exponho meu filho a isso. A gente tem o nosso culto doméstico, nós frequentamos uma igreja perto da minha casa, uma igreja muito pequena, muito simples. Ninguém sabe quem é o Daniel Mastral, eu não sou conhecido lá. Então é legal que você vai lá, você pode louvar a Deus, pode receber a palavra, mas é claro que é uma palavra assim, mais rasa, né? Mas ali para louvar, para ter a comunhão, é sempre muito gratificante, é muito importante isso, né? Mas eu busco, claro, minha fonte de alimento principal vem da palavra de Deus, dos meus estudos, vem da minha oração, né? Uma vez que eu estou tempo integral no ministério, eu tenho dedicação integral a isso para receber, buscar da fonte de Deus, né? Então a Isabela não vai acompanhar mais, porque hoje ela cuida da casa, ela cuida do lar, ela cuida do meu filho. E muitas vezes, quando ela foi comigo, muitas vezes ela foi machucada pela igreja. Muitas vezes trataram ela mal, muitas vezes ela foi desprezada, muitas vezes viam ela apenas como a esposa do Daniel. Não viam ela como a Isabela. Expulsaram ela do altar porque ela estava usando unha verde. Eu fico imaginando hoje, minha esposa tem piercing na orelha. Tem gente que acha que piercing é do capeta, né? Então tem piercing, pinta a unha colorida, pintou o cabelo de vermelho, tá parecendo pica-pau, né? Ali tá de vermelho ali, então... Tá linda. As pessoas julgam, né? Então isso é muito desagradável. Então ela realmente está cansada, está machucada. E ela falou: Daniel, eu prefiro não me expor a isso, eu prefiro não tá nessa linha de frente. Eu sou sua retaguarda, sou sua intercessão, estou junto com você em espírito, né? Tô orando por você, mas não quero mais estar nessa linha de frente. Eu tenho que respeitar isso. E é claro que eu sou uma só carne, então quando eu estou aqui presente, ela está junto comigo, ela está orando comigo, está orando por mim aqui, isso é muito importante, né? Então essa é a questão. Mas não vai viajar não, pelo menos não tem essa direção tão já. Você que está aí até agora, faltam só 4 perguntas, para te tranquilizar também. Tá bom. Tá? Qual a sua posição sobre cabelo comprido e saia? Posso falar? Cabelo comprido? Falou já o Sérgio aí para falar. O Sérgio tem como o Sérgio entrar aqui? Entrar aí. O Sérgio tem cabelo comprido e de saia. Mulher, né? Que é saia, cabelo comprido e saia. Então a gente tem um Sérgio aqui, está no bastidor, tem o cabelo comprido. Minha posição do homem. Isso, é espada. Minha posição sobre cabelo comprido e saia. Acho bonito. É minha posição, acho bonito. Sim, é bonito. Então, mulheres usem saias. Se quiser usar calça jeans também. Sim, não tem nada. A Bíblia, essa questão de usos e costumes, Deus ele vai buscando homens segundo o seu coração. Eu vejo muitas pessoas com cabelo comprido, com saia, ou até homens de terno, gravata, e que são pessoas assim que não têm vida com Deus, não têm relacionamento com Deus. São pessoas que tratam as coisas de Deus com desdém.
E outras pessoas, como João Batista, se vestia diferente. Uma época que se vestiam com túnicas, ele vestia pelo de camelo, tinha cinto de couro, morava no deserto, comia gafanhoto com mel. Ele era completamente diferente do seu tempo, né? E aquilo não fez dele melhor do que ninguém. Ao contrário, era o coração dele que Deus estava enaltecendo. Então é essa questão que você tem que pontuar. Mais do que embalagem, Deus está vendo o conteúdo, né? Acho importante reforçar que não adianta mudar nada por fora se não mudar por dentro. Né? E que você não pode fazer a sua experiência pessoal uma doutrina. Exatamente. Né? Tem gente que, de repente, quando estava numa vida, né, promíscua e tal, usava roupa curta e tal, mostrava seu outro corpo. extremo, né? Aí hoje ela acha que aquilo faz mal, né? E quer manter ali, de repente usar uma saia comprida, porque no passado ela usava curta, mas hoje ela não quer que o corpo dela seja atenção. Então uma experiência pessoal dela fique com ela. Exato. O islamismo tem a ver com o anticristo? Não, nada a ver. Essa foi fácil então de responder, não, nada a ver. Ótimo. Dinossauro existiu? Dinossauro existiu, tem fóssil de dinossauros, né? Existiu, sim. Gente, tá aí a prova. Tem a prova, sim. Existiu. E a última, qual o papel dos Illuminatis em relação ao anticristo? Eles são o braço direito do satanismo, da alta magia, colaboram bastante, claro, sem dúvida, mas esse é um assunto também para o seminário de escatologia, a gente vai estar documentando isso daí, trazendo com mais informações para vocês. Mas é isso, galera, obrigado pela atenção, obrigado pela paciência de vocês, espero ter colaborado um pouco, elucidar algumas dúvidas que vocês tinham e que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial, viu? Dado algumas considerações? Deus abençoe, tchau, e se possível não me procure no Facebook. Tá. Aí todo mundo vai procurar. Essa estratégia é boa. Não procure. Não me procure. Eu não vou te adicionar. Não me procure no Facebook nem no Instagram. Isso, não entre no meu site. Não entre. Isso, quando você fala não, a pessoa faz. A pessoa faz, Então, um abraço, Feliz Natal, próspero Ano Novo. É isso aí, galera. Que Deus abençoe vocês. Valeu, tchau.